Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Desde 2016, Deus tem nos dado temáticas para trabalharmos todos os anos. Na virada do ano, eu vou relembrar os irmãos de todos os temas que foram apresentados. E esse ano, em princípio, eu ficava refletindo sobre 2 temas, pensando. E chegou o dia da confirmação e não foi nenhum desses 2. E todos esses são exclusivos, inusitados, se não ocorreram na história da igreja, nenhum deles se repetiram. E Deus falou sobre esse tema, Deus confirmou sobre esse tema. E eu queria, antes de apresentar o texto e o tema, dizer para os irmãos que a temática do ano 2020, ela exige de nós. Ela exige de nós. Ela exige de nós algo bem preponderante, ao ponto de que, se não vivermos essa essência, não viveremos o avivamento, não viveremos curas, não viveremos milagres, não viveremos uma vida plena, abundante e próspera, nem muito menos digna diante do Senhor. Todos os temas ao longo dos anos foram importantes, mas esse tema do ano 2020 exige mais de nós, exige muito mais de nós. E eu gostaria nessa introdução deixar isso muito bem claro. Se não vivermos essa essência do ano 2020, tema esse que já vou revelar, não haverá avivamento, não haverá curas, não haverá milagres, não haverá prosperidade no meio do povo de Deus. E esse tema se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. 2020 será o ano da unidade. Vamos aplaudir ao Senhor por esse tema. Glória a Deus. Sem unidade não haverá avivamento. Sem unidade não haverá curas, não haverá milagres. Sem unidade não haverá prosperidade. E no versículo 1 o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Através da unidade nós andamos de modo digno diante do Senhor. Se eu estiver aqui olhando para um irmão que se esforça em preservar a unidade, eu lhe digo: você está andando de modo digno, de modo decente, de modo honroso diante do Senhor. Porém, se há alguém em nosso meio que não preserva a unidade, que não conserva a unidade, que não se esforça pela unidade, você não está sendo digno, você não está sendo honroso, você não está sendo decente diante do Senhor. Versículo 2 vai nos dizer: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ser um suporte na vida do seu irmão. Meus irmãos, escute bem, sendo muito objetivo. Existe unidade nas diversidades. Deus não está pedindo uniformidade.
Escute, em nome de Jesus. Deus não está nos pedindo uniformidade, padronizado, que todos venham andar da mesma forma, que venham falar do mesmo jeito. Não, nós vamos respeitar nossas peculiaridades, nossas particularidades. O Deus que nós servimos é um Deus criativo. Todos os dias a biologia descobre uma nova espécie de planta, uma nova espécie de peixe, uma nova espécie de pássaro. É incrível como eles não conseguem catalogar toda a variedade, e a Bíblia nos fala sobre a multiformidade da graça de Deus. Você sempre será diferente de mim, eu sempre serei diferente de mim, mas isso não existe para que venhamos ser divergentes, que venha gerar, advergências entre a gente, adversidades entre a gente. Então o tema do próximo ano é 2020, e deixa eu bradar aqui o que Deus tem me incomodado. Nós não viveremos o avivamento, nós não teremos cura, nós não receberemos milagres, nem prosperidade, se não estivermos dispostos a nos esforçar. Agora escute algo que eu recebi da parte de Deus e preciso passar. A Bíblia não pede para a gente buscar a unidade. Escute isso, olha o mistério aqui. A Bíblia não nos pede para buscarmos a unidade, não é isso. A unidade, ela já foi derramada sobre a sua igreja quando o sangue de Cristo foi derramado no Calvário. A unidade já existe entre nós. Não precisamos buscar a unidade, o que devemos fazer é preservar a unidade. E para preservar a unidade, olha o que o apóstolo Paulo diz: esforce. E eu gostaria de fazer uma pergunta retórica: qual é o esforço que você tem feito pela unidade? Que tipo de esforço você tem feito pela unidade do Espírito no vínculo da paz? Que tipo de esforço nós temos feito pela unidade? O pastor é muito bom quando ele diz sim, ele se torna terrível quando ele diz não. E aí, meu irmão, as coisas mudam, porque o pastor é muito bom quando ele é seu amigo, mas quando ele é seu pastor, as coisas mudam. As coisas mudam. E se tratando de unidade, nós entendemos biblicamente que unidade não é união. Você pode ter várias laranjas juntas. Isso não significa a unidade. Mas se você faz um suco de laranja, aí sim você tem a unidade. E Deus quer fazer justamente isso conosco. Quer extrair o nosso melhor e através da unidade. Esforce-se para preservar a unidade. Eu hoje sou pai, graças a Deus, de um casal. E um dia um pastor me disse: você nunca vai conhecer Deus totalmente, a não ser quando você se tornar pai. E eu achei aquilo um absurdo, mas depois eu vi na paternidade o quanto isso é verdade, o quanto você aprende. E eu aprendo muito com os meus filhos. E a pastora há de convir comigo no que eu ia dizer. Não há nada que entristeça mais o coração do pai do que filhos se degladiando por causa de um pirulito. Quando veio um bateu no outro, o outro bateu, tá os dois chorando. Eu disse: por que vocês não falaram? Eu compraria a confeitaria toda para que vocês não ficassem disputando por causa de um pirulito. E eu fico imaginando o coração de Deus quando nós estamos nos degladiando com coisas tão pequenas, com coisas tão absurdas. Eu preciso aqui abrir meu coração para falar uma verdade sobre o sim e sobre o não. E que os irmãos interpretem como quiserem e apliquem onde quiserem também. Cada um é responsável diante de Deus pelo que fala e como interpreta. Algumas situações do meu ministério ao longo desses 13 anos, eu fui muito bom quando eu disse sim. Mas quando eu disse não, as coisas se inverteram. E eu disse sim muitas vezes para preservar essa unidade, para me esforçar pela unidade do reino.
Mas eu percebi que alguns sim que eu disse era não. E eu não me sinto culpado diante de Deus por isso. Como homem, cheguei a errar. E como homem, sei que vou falhar muitas vezes. Até mesmo o profeta Samuel, diante dos filhos de Jessé, ele disse: é esse sim. E Deus disse: não. E veio o segundo, e Samuel disse: esse sim. E Deus disse: não. E veio o terceiro, e Deus disse: esse sim. Quarto, quinto, sexto, até o sétimo. Eu fico olhando, o profeta errou 6 vezes para acertar uma. Mas ele não deixou de ser respeitado como um profeta. E eu gostaria de dar um exemplo melhor sobre isso. Quando Davi procura Natã e diz a Natã o seguinte: sinto o desejo no meu coração de construir um templo para Deus, construir uma casa para Deus. O que foi que o profeta falou? Sim, Natã. E voltou para a casa dele. Quando ele vai para a casa dele, sabe o que é que Deus disse? Vamos imaginar essa cena. Yuri, meu querido, fica aqui. Vem cá, Felipão. Você mesmo. Você é flamenguista, ele é palmeirense. É melhor você. Davi externou o desejo de construir o templo para o Senhor. Ó, profeta, eu tenho esse desejo, eu tenho essa vontade. Isso está no meu coração. É isso, é dessa forma. Aí o profeta Natã diz: faça tudo como está no seu coração, esforçando pela unidade, pelo vínculo da paz. Faça tudo. Amém? Amém. E Davi lá feliz. Fica feliz aí, Felipe. Vai lá. Logo o Felipe, ó. Primeiro logo o Felipe, ó. A Felipe disse: a minha felicidade já é isso aqui. Aí Natã volta para casa, e Felipe e Davi lá, porque Davi, ele pulava. Davi, ele sapateava. Você lembra no texto que ele começou a rodapiar, você lembra do texto que ele começou a rodapiar de alegria? Diga, cada um tem seu temperamento. Fica tranquilo aí, Felipe. Aí Natã chega em casa. Quando Natã chega em casa, vai falar com Deus. Aí Deus disse: Natã, você disse sim por você. Você não me procurou. Minha resposta não é sim, Natã. Minha resposta é não. Aí Natã se levanta, vai direto na casa de Davi. Homem de Deus, para dizer sim, para dizer não. Homem de Deus erra, e por ser homem de Deus, ele corrige. Davi, lembra daquele assunto lá, Davi? Do seu desejo de construir o templo? Deus disse que não. E aí? Não é não. Escute, Natã foi homem de Deus para dizer sim e depois para dizer não. Davi foi homem de Deus para dizer amém para o sim de Natã e amém para o não de Natã. Obrigado, querido. Vocês estão entendendo? Agora deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Se você puder abrir para mim Provérbios 21. Versículo 1. Amém? Olha só, como correntes de águas é o coração na mão, é o coração de quem? Na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Escute isso aqui, que isso é mistério demais, isso é muito forte. Isso aqui resolve muitas coisas na sua vida. Ei, crente, Deus é soberano, meu irmão. Deus é soberano. Você ainda não entendeu quem é o Senhor da história?
o coração de um rei em um regime de monarquia, onde o rei é o supremo. Monarquia, onde o rei reina com total soberania. O que Deus está querendo dizer é que o homem mais poderoso da terra, o coração dele está nas suas mãos. E Deus endurece, assim como fez com o faraó, e tem um controle sobre o coração dos homens. Então o que Deus está dizendo, como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor, Ele o inclina para onde quer. A mãe de Vanessa não queria meu relacionamento com ela de jeito nenhum, porque eu era menino muito bonzinho e comportadozinho. Não queria, eu tinha 15 anos, Vanessa tinha 19, cadê Sarinha? Tinha 13. E não havia como ser, até mesmo porque o primeiro contato que os pais de Vanessa tiveram comigo, eu estava brigando com o pessoal que segura corda no bloco. Eu estava em um bloco, queria entrar em um e ele não queria deixar. E aí começamos a brigar. Tu lembra dessa situação ridícula, horrível? Aí Vanessa disse, bem aqui, vem cá. A mãe de Vanessa disse, vem cá. É aquele ali que tu quer para ser teu namorado? Pronto. Acabou tudo. Deixa eu só contar isso para os irmãos entenderem. Aí houve um dia que a gente percebeu que não dava mais para viver escondido. E aí a gente fez a oração. Deus, se for da tua vontade, vai se cumprir. Se não for, tira o desejo do nosso coração. E a gente não era nem crente. Eu nem crente, Vanessa muito menos. Porque pelo menos na minha família existia a essência do evangelho, através da minha mãe. E lá não. E aí Vanessa fez a mesma oração e a gente seguiu os nossos caminhos diferentes diante de Deus. Aí a mãe dela vai deixar um dinheiro, não é isso? Ela estava no curso de espanhol. Aí ela disse, vai deixar um dinheiro para Vanessa pagar o curso. Aí quando ela abre o diário, quando ela abre o caderno de Vanessa, a pastora, quando ela abre, cai na página em que Vanessa tinha escrito uma carta para mim. Aí uma carta linda, né? Até hoje eu lembro de tudo. Carta linda, olha isso. Mas se essa for a vontade de Deus, nós vamos entender. A mãe dela chegou, se emocionou com a carta. E eu tinha tudo para não ser, gente. Eu acho que ela foi muito mais crente que eu não faria isso de modo algum. E aí Ana Cristina, minha sogra, chegou e disse bem assim, eu vi sua carta. Diga ao rapaz que pode vir em casa conversar com a gente. E eu fui lá no outro dia já. Encarar o véia e a véia. E eu me colocando no lugar deles, diante de tudo que eu tinha apresentado, diante de tudo que eu tinha feito, eu não aceitaria. Hoje eu sei, sou pai de uma menina e eu procuro o melhor, né, diante de Deus para ela. Mas eu não aceitaria aquilo. Mas por que eu estou contando essa história? Porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. Quando uma autoridade sobre a tua vida, seja teu pai, patrão, ou pastor, seja lá o que for, líder ministerial, o coração dessa pessoa se travar, não briga com ela não. Vai buscar a Deus. Se o coração dos teus pais se fecharam por algo, honra o teu pai e tua mãe. A Bíblia não diz se eles estão certo ou errado, honra. Se o coração do teu patrão, seja lá de quem for, se fechou, acredite. Você vai ver na Bíblia o coração de Potifar se fechando para José, e José simplesmente sabendo que Deus tem a chave de tudo. O que ele fecha ninguém abre, o que ele abre ninguém fecha. E ele foi viver aquela situação, aquele momento na vida, sabendo que Deus um dia abriria aquele coração, e assim fez. E alguém pode pontuar o que eu estou falando, aqui é uma situação na minha vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vivo isso todos os dias. Eu vivo isso todo instante, em níveis altos, níveis baixos. Mas a gente vive isso, meu irmão. Alguém pode aqui, eu estou falando, eu sei
é provável que alguém chegue a pontuar, o pastor está falando isso por causa de Cicrano, de Beltrano, por causa daquele momento, por causa daquela situação. Não! Eu estou falando isso por causa de um contexto geral. Eu vivo isso todos os dias, todo instante, praticamente tudo que é ministério, independente do sexo e da faixa etária, tudo vai bem, tudo está indo bem, até o momento que a gente diz não. Quando a gente diz não, meu Deus, como é que acontece isso? Aí as coisas mudam. São pessoas que dizem amém para o sim, mas não sabem dizer amém para o não. E eu tenho aprendido que o não é didático, é pedagógico, é terapêutico. As primeiras palavras que meus filhos aprenderam a pronunciar, sabe qual foram? Não. Eu queria que eles aprendessem a dizer ama. Que eu chegava, ama papai, ama, não. Eu, pelo amor de Deus, homem, limpando cocô, dando um banho, acordando de madrugada para botar para dormir. Os dois, ama papai, ama, não. As primeiras palavras, eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí eu percebi que as palavras que eles mais ouviram eram exatamente não. Mas eu fico triste quando eu vejo os crentes não sabem lidar com o não. E se você tem problema com o não, deixa eu te dizer uma coisa. Os mandamentos de Deus todos começam dizendo não. 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 Se você ainda não aprendeu a lidar com não, Moisés pede para entrar na terra prometida. Deus disse o que a ele? Não. Davi pede para que a sua filha não morra. Deus disse o que a ele? Não. Paulo pede para ser curado de um espinho na carne. Deus diz o que a ele? Não. Nem. Não. Você ainda não aprendeu a lidar com não, então você vai sofrer. Voltando ao assunto, a unidade tem que ser preservada, sabe por quê, meu irmão? Porque essa unidade já foi enviada na igreja, ela já existe na igreja. Agora, infelizmente, a igreja não está vivendo a unidade porque não sabe preservar a unidade. Deixa eu ler para você Sofonias capítulo 3, versículo 9, já estou encerrando. Sofonias 3, 9. Sofonias 3,9, escute. Pois então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam em unidade. E aí, e sirvam com o mesmo espírito. Da onde é que vem essa unidade? Eu percebi uma coisa, somos falhos. E essa unidade só vem de Deus. E aqui, pois então darei lábios puros aos povos. Lábios puros. Eu queria tanto tempo aqui para poder falar mais sobre isso. Lábios puros aos povos. Para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam com o mesmo Espírito. Sirvam com unidade. Deus envia unidade para a sua igreja. Nós não precisamos buscar a unidade porque Deus já enviou. O que nós devemos fazer é manter a unidade. O que nós devemos fazer é preservar a unidade. Agora deixa eu te dizer aqui, voltando para o texto de Efésios 4, não vou tratar do desenvolvimento da mensagem, mas a mensagem seria como desenvolver como manter essa unidade. O texto explica no versículo 2. Em primeiro lugar, com humildade. Efésios 4, 2. Está escrito aí? Está aí, os 3 pontos da mensagem estão aí. Os 3 pontos. Pastor, como eu posso preservar a unidade? Como eu posso manter a unidade? Gente, a Bíblia está tudo na Bíblia, viu? Eu não tenho dificuldade de pregar porque está tudo lá. É só extrair. Agora, se você não quer ser garimpeiro e peneirar para encontrar os diamantes, aí é complicado. Em primeiro lugar, com humildade. Se a igreja não vive em unidade, se o ministério não vive em unidade, está faltando. Se não vive em unidade, está faltando, sabe o quê? Humildade. E humildade é justamente não se considerar superior em relação aos demais. Segundo, mansidão. Mansidão. Aprendei de mim que sou o quê? Sou humilde, irmãos. Com quem que você está aprendendo? Tem cada crente lampião, que misericórdia.
Pensa uns crentes bravos. Você está aprendendo com quem? Humilde e manso. E quando a Bíblia fala sobre mansidão, fala sobre um fruto do Espírito. Terceiro, humildade, mansidão e longanimidade. Ser longânimo. E aí, tardio em se irar. Não se exaspera, não existe exasperação nessa pessoa. Ela é longânima. Essa maneira de preservar a unidade, de manter a unidade. Deixa eu te dizer mais, concluindo. Eu sinto que naquele dia, diante de Deus, eu já disse isso uma vez, que nós vamos chegar diante de Deus e Deus vai mostrar a relação da nossa história. Abre um pergaminho. Deus vai dizer, essa foi tua história. Agora veja bem, essa foi a história que eu tinha para ti. Quando a Bíblia diz lá no Salmo 21, ou no Apocalipse 21, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Eu acredito que lá no céu, nessa hora, a gente vai se desesperar. Ainda no céu. Quando Deus mostrar o seu plano perfeito, o seu plano ideal para mim e para você. E sabe o que é que vai acontecer nesse dia? Nós vamos perceber e prantearmos o que muitos casamentos deixaram de viver, porque não tiveram unidade. O que muitas famílias deixaram de desfrutar, porque não tinha unidade. Nós vamos ver o que muitos sócios deixaram de conquistar por causa da falta de unidade. E nós vamos ver muitos irmãos em Cristo, muitas igrejas reunidas em Cristo, que deixaram de vivenciar o mover do Espírito de Deus, justamente por causa da unidade. Você vai estar lá no céu. Escute isso em nome de Jesus. Eu quero antecipar esse dia. Deus vai mostrar, olha como seria a evangelizadora se você fosse unido. Aí você vai ver, sabe o que? Olha que coisa forte, né, evangelista Marcondes? A evangelizadora não teria somente 2 congregações. A igreja evangelizadora não teria em torno de 400 a 500 membros, era milhares de membros. Não era somente 2 cultos no domingo, era 4 cultos, 5 cultos ao domingo. Como algumas igrejas lá em Recife têm, em outros lugares também. Está vendo como isso é forte? Olha o nível de conversão. A tua família estaria na igreja se visse unidade. Os teus amigos estariam na igreja se visse unidade. A última oração de Jesus está lá em João 17. Pai, que eles sejam um assim como eu sou um contigo. Unidade. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ei, irmão, olha para mim, por favor. Pode ser meu último dia, meu último ano nesse lugar. Olha para mim, por favor. Eu quero lutar por isso até o fim. Com toda a minha força, com toda a minha fé. Eu quero aproveitar esse instante que eu tenho para falar sobre você a importância de manter, a importância de preservar a unidade. Sabe por quê, irmão? O maior testemunho que nós temos a dar para esse mundo é a nossa unidade. Não são os louvores, as canções, as técnicas, não é a retórica, a oratórica, a homilética do pastor, mas é a unidade. Os irmãos estão de parabéns pelos congressos
lindos, extraordinários, para não se limitar a congresso. Vamos falar de retiro, vamos falar de excursões, vamos falar de tudo. Os irmãos estão de parabéns por tudo. A igreja entendeu. Houve um ano da excelência, hoje a igreja vive a excelência, graças a Deus. Vivemos a excelência. Mas se não houver unidade, será apenas excelente para os homens e nunca excelente para Deus. Por isso que a Bíblia fala sobre preservar a unidade. E a Bíblia fala mais: se esforçar para isso. Esse ano 2020, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, eu vou me esforçar sem descanso algum para que nós venhamos viver a unidade em todas as áreas da nossa vida, emocionais, sentimentais. Viver a unidade na mente, no corpo, na alma. Viver a unidade em casa, no lar, na igreja. Viver a unidade em todos os lugares. Caso contrário, meus irmãos, nós não estaremos servindo a Cristo. Nós não estaremos fazendo a vontade de Deus. E quer saber de uma coisa? Foi isso que Deus me pediu. Vá até eles e falem sobre unidade. E é por isso que eu estou aqui. Não em meu nome e não por mim mesmo, mas pedindo aos irmãos que venhamos viver a unidade. Caso contrário, não haverá cura, haverá doenças. Caso contrário, não haverá graças sendo derramadas, haverá desgraças. Caso contrário, não haverá milagres sendo vivenciados, haverá infortúnios, não haverá prosperidade, haverá miséria. A Bíblia nos fala sobre a ceia, e quando nos fala sobre a ceia, vai falar sobre a forma digna que nós devemos participar. E se participarmos de uma maneira digna, atrairá sobre nós saúde, então, se participarmos de uma forma indigna, haverá entre nós doenças. Não brinque com a ceia, não. Você vai estar ceando aqui, a última ceia do ano. Mas eu preciso dizer isso a você, por amor e com amor. Da mesma forma como existe vida na ceia, existe morte. E eu já testemunhei. Muitos morreram. Muitos morreram. Da mesma forma como existe cura na ceia, existe doenças. E a Bíblia vai nos dizer sobre isso. Não são poucos os que dormem. Dormir ali é uma analogia. Não são poucos que morrem. O que Paulo está dizendo na igreja de Coríntios é que muitos cristãos estavam morrendo por participar da forma da ceia indigna. E sabe o que a Bíblia fala sobre a ceia? Se reconcilie antes com seu irmão. Antes de comer do pão e de beber do vinho. Quer trazer oferta e dízimo? E está intrigado com o seu irmão? Não dá paz ao seu irmão? Traga não, meu irmão. Deus não precisa das suas migalhas. Deus não precisa das suas esmolas. Eu vou me esforçar por isso, mas deixa eu dizer uma coisa. A testemunha de igreja. Existem irmãos em nosso meio se degladiando. E eu queria que isso ficasse registrado, está sendo gravado ali. Eu não vou admitir que isso aconteça. E eu vou pedir a você, líder ministerial, olha para mim. Se você perceber que existem irmãos no seu ministério que não se dá bem, não procure saber quem está certo e errado. Exclua os dois. Porque se eu souber que existem líderes ministeriais que não estão se dando bem, tenha certeza, igreja, que eu vou fazer isso. Eu vou excluir os dois. Porque como pode dizer que ama a Deus que não se vê, se ao mesmo tempo nega esse amor
para com aquele que vê, para com aquele que é seu próximo e semelhante. Ei, nós vamos ter nossas contradições. Eu posso dizer o meu relacionamento com minha esposa, a pastora. A gente tem aprendido que casamento não é escolher a pessoa certa, é amar a pessoa errada. Porque a pessoa certa não existe. E a gente tem nossas diferenças. A gente tem nossos desentendimentos. Mas o amor encobre multidões de pecado. E a gente olha para com o outro com amor. Isso nos faz suportar e superar as nossas adversidades. E sabe o que é que eu tenho aprendido no casamento e posso apresentar em termos ministeriais? É que, meu irmão, o problema é quando a gente tem um desentendimento simples e a gente não resolve. Isso eu vivo no meu casamento, a gente protela. Aí aquela bolinha de neve, tão pequenininha e insignificante, ela se torna uma avalanche. Porque depois do nada a gente discute, a gente briga, justamente por causa de uma coisa pequena que se tornou uma grande porque não foi resolvida. O que eu tenho que pedir aos irmãos aqui é, seja lá o que for, por menor que seja, convide seu irmão para conversar. Chame seu irmão para uma conversa. Chame seu irmão para o diálogo. Porque se você for alimentar isso, uma raiz de amargura contamina toda uma congregação, meu irmão. E você está sendo responsável por adoecer a igreja de Cristo. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero chegar diante do tribunal de Deus sendo responsável por adoecer uma igreja por causa de uma amargura no meu coração. Então, eu digo mais uma vez, aconselho vocês não aceitarem isso. E tenha certeza que eu não vou aceitar. E eu sei que quando eu estiver diante de Deus, Deus vai chegar para mim, se eu fizer o contrário, e vai dizer, vem cá. Você fez vista grossa. Eu, como assim, Deus? Você sabia que fulano não se dava bem com cicrano. E você fez vista grossa. Essa cobrança eu não vou ter diante de Deus. E eu estou disposto a chegar e falar, ou vocês aprendem a viver em comunhão como irmãos, ou vocês estão desligados do ministério da igreja. E chego aqui no outro domingo de ceia, líder do ministério tal e líder do ministério tal estão desligados por falta de comunhão, porque biblicamente isso é pecado. E não quero saber quem está certo e quem está errado. Na realidade, não existe ninguém certo nessa história. Esforçando-vos para preservar a unidade do Espírito. Eu quero fazer uma pergunta retórica e que essa pergunta te incomode todos os dias desse novo ano. Como você tem se esforçado para isso? Qual tem sido o seu esforço? Você está fazendo o quê? Ou melhor, você está fazendo para quem? E deixa eu dizer mais, irmão, deixa eu desabafar. Eu mal uso o púlpito para isso. Mas meu coração está ferido. Por causa da falta de unidade da igreja. Eu fui dormir ontem, era mais de 5 horas da manhã. Quando eu mando mensagem no grupo dos líderes, é mais de 4 horas. Quem está no grupo da liderança sabe disso. E quando eu pensei, meu coração ferido, imagine o coração de Deus. Imagine o coração de Deus. Quem é pai aqui, tem mais de 2 filhos, sabe o que eu estou falando aqui. Quem é que tem mais de 2 filhos? Mais de 2, né? Mais de 1. Quem aqui? Você sabe o que é isso, não sabe, irmão? Quando você vê seus filhos brigando com besteira, com bobagem, dá vontade de pegar uma bandeja dessa, meter ele na cabeça com tanta força. Pá, miséria! Tudo é nosso. Tudo é nosso. Esforçando para preservar a unidade da fé.
Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos viver isso. Ah, pastor, mas fulano não quer. Se fulano não quer, ele vai viver doença e você vai viver cura. Ah, pastor, mas cicrano não quer. Se cicrano não quer, ele vai viver a morte e você vai viver a vida. Eu não tenho intrigado, irmãos. Eu, Sidney Ferreira, não tenho intrigados. Ninguém é meu intrigado. Eu falo com todo mundo, dou a paz a cada pessoa. Sou seletivo nas minhas amizades. Bem criterioso, mas procuro ser amigo de todo mundo. Falar com todo mundo, cumprimentar todo mundo, mas não tenho intrigados. Agora, inadmissível é saber que existem irmãos intrigados dentro da nossa igreja. Eu estou dando ênfase porque eu vou cobrar isso, irmãos. Eu vou cobrar. Se eu souber que tem irmãos intrigados dentro da igreja, meu irmão, vão para o inferno. Mas aqui vocês não vão ficar. Irmão intrigado, meu irmão, vão para o inferno. Mas aqui a gente não vai aceitar pessoas que não estão dispostas a pagar o alto preço da comunhão. Eu não estou falando de viver, como é que eu posso dizer? Trocando figurinhas. Eu vi uma palavra aqui, meu Deus do céu, ainda bem que eu não falei. Não vai viver colado, não tem essa necessidade. Mas que sejam irmãos, que se cumprimentem, que no mínimo sejam irmãos. E agora eu encerro dizendo o que nunca disse aqui: julgue as minhas palavras. Julgue as minhas palavras. Julgue as minhas palavras. Julgue a profecia do profeta, mas não segundo os seus critérios, mas segundo a revelação. E me convença se eu estou errado em alguma coisa, por desejar tão somente aquilo que não tenho dúvida alguma que é a vontade de Deus. E eu gostaria que os irmãos me recebessem aqui nessa hora, nesse lugar, como enviado de Deus, porque eu estou aqui tão somente trazendo um recado dele. Era muito cômodo, conveniente, no fim do ano, falar sobre qualquer assunto e não trazer uma palavra de exortação à igreja. Mas se eu trago essa exortação é porque não dá mais. Cheguei ao meu limite. Não dá mais. Não dá mais. Agora, se saíram do nosso meio foi porque nunca foram de nós. Meu compromisso é com quem está. Com quem não está, paz, amém, Deus abençoe. Saiu do arraial, não são cercas que prendem ninguém aqui. As pessoas vêm pelo alimento. E esse é o alimento que Deus me dá. A partir do momento que saiu daqui não é responsabilidade minha, eu não vou prestar conta dessa alma perante Deus. Mas enquanto estiver na Igreja Batista Evangelizadora, enquanto a Igreja Batista Evangelizadora estiver sobre o meu pastorado, vai ser assim, meu irmão. Porque eu posso chegar diante de Deus com muitas falhas, mas uma eu não vou chegar, de ser displicente, de ser maldito por ser relaxado. E quem é ovelha, quem é minha ovelha, sabe muito bem disso. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.